Saudações, queridos alunos, queridas alunas, vamos para a correção do terceiro simulado. Lembrando que na correção dos simulados, meus comentários são mais precisos, mais pontuais, diferentemente das rodadas. Nas rodadas, eu explorei os enunciados das questões para revisarmos ou aprofundarmos. Aqui não, aqui vamos ser mais precisos. Qualquer dúvida, entre em contato. Primeira questão. Se o chefe de uma repartição pública impede injustamente um servidor de ingressar no recinto da repartição, onde estão dados importantes para o servidor, armazenados no computador da mesa em que trabalhava, esse servidor poderá insurgir-se contra a determinação do chefe por meio de qual remédio constitucional? Olha só, o chefe está prejudicando o cumprimento das obrigações funcionais do servidor. O impedimento de ingresso na repartição não se confunde com violação à liberdade de locomoção. Portanto, não é habeas corpus. Também não é mandado de injunção, pois não se trata de inviabilidade de exercício de direito por falta de norma regulamentadora. Letra D, eliminada. Ação penal pública não, isso você aprende no direito processual penal. Não é habeas data, pois o não ingresso na repartição não se confunde com a negativa de acesso às informações pessoais. Nem se está negando a retificação de informações pessoais, a correção de informações pessoais. Portanto, sobra o mandado de segurança, já que este tem caráter residual. Como se sabe, não sendo possível impetrar os demais remédios constitucionais, então caberá o mandado de segurança. Gabarito da questão de número 1, letra A de avião. Segunda questão na tela. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos na Constituição, é incorreto, a banca quer a errada, é incorreto afirmar. Alternativa A. O brasileiro que se recusa a cumprir prestação alternativa legalmente estabelecida, após ter invocado convicção política para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, poderá, em razão dessa conduta, ser privado de direitos. A alternativa A está correta. Invocou convicção pessoal para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusou a prestação alternativa, então será privado de direitos. O enunciado está correto, mas a banca quer a errada. Vejamos a B. É permitido o ingresso, mesmo sem o consentimento do morador, em compartimento habitado, com a finalidade de prestar socorro independentemente do horário. Olha, se é para prestar socorro, pode, a qualquer hora do dia. Alternativa B está correta. Somente a restrição de horário se tratar de cumprimento de ordem judicial, a qual se dará no horário diurno. Alternativa B correta, mas a banca quer a errada. Vejamos a C. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de prévio aviso à autoridade competente. Cabendo a esta decidir, em caso de coincidência de horário local, qual das reuniões deve ocorrer. Como se sabe, o direito de reunião depende de aviso prévio. Portanto, a alternativa C está errada. Como a banca quer errada, o gabarito da 2 é a letra C de casa. Letra D. A suspensão das atividades de uma entidade associativa somente poderá ocorrer por meio de decisão judicial, não sendo, no entanto, exigido o trânsito em julgado. Exatamente. Para suspender as atividades da associação, a sentença não precisa transitar em julgado. Agora, se tratar de sentença que determine a dissolução da associação, aí sim haverá necessidade de trânsito em julgado. O enunciado da D está correta, a banca quis a errada. A alternativa é: em ação popular proposta com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio cultural,
o cidadão estará isento de custas judiciais e do encargo da sucumbência, exceto no caso de comprovação de sua má-fé. Sim, na ação popular, ou melhor, a ação popular é isenta de custas judiciais. Porém, se o impetrante, por exemplo, visar sensacionalismo, aí sim estará agindo de má-fé. Então, nessa hipótese, arcará com os custos da demanda judicial. A alternativa está correta, porém a banca quis a errada, gabarito da 2, letra C de casa. Questão de número 3. Pedro recebeu notificação da Associação de Moradores da localidade em que reside, fixando o prazo de 15 dias para que ele apresentasse os documentos necessários à sua inscrição na referida associação. Ultrapassado esse prazo, Pedro, segundo a notificação, incorreria em multa diária e seria tacitamente inscrito, ou seja, inscrito obrigatoriamente, independentemente da anuência, independentemente do consentimento de Pedro. À luz da sistemática constitucional, Pedro, alternativa A, está obrigado a atender à notificação, o que decorre do princípio fundamental da ideologia participativa. Olha, Pedro não está obrigado a atender à notificação, pois ninguém será obrigado, ninguém poderá ser compelido, forçado a associar-se nem a permanecer associado, tá bom? Então a A está errada. Vejamos a B. Somente está obrigado a se associar caso a notificação seja judicial. Nem mesmo sentença, pessoal, nem mesmo sentença poderá compelir o indivíduo a associar-se. Alternativa C. Pode ignorar a notificação, pois ninguém está, ou melhor, ninguém é obrigado a associar-se contra a sua vontade. Exatamente, a alternativa C está correta, basta ler o inciso 20 do artigo 5º, que determina que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Alternativa D. Está obrigado a atender a notificação, negativo, não está obrigado a atender a notificação, D está eliminada. Está obrigado a atender a notificação, não está obrigado a atender a notificação. Alternativa E errada, gabarito da questão de número 3, letra C de casa. Questão de número 4. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que explicita que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, julgue os itens com V verdadeiro ou F falso e assinale a alternativa correta. A banca quer a alternativa correta. Vejamos a primeira assertiva. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Mera transcrição do inciso 6º do artigo 5º, né? Portanto, a afirmativa verdadeira. O Brasil é laico, não há religião oficial, bem como tem o dever de garantir a liberdade religiosa. Segunda assertiva, é livre a manifestação do pensamento, sendo não vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A vedação ao anonimato visa tornar possível a identificação daquele que tenha dado causa à violação, à honra ou à imagem de terceiros sob pretexto, isso é, sob desculpa de expressar seu pensamento. A assertiva está falsa. Terceira assertiva, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, não necessitando de prévio aviso a qualquer autoridade.
O aviso prévio, você sabe, é necessário. O direito de reunião depende de prévio aviso, sem o qual não seria possível evitar a frustração de reunião anteriormente convocada. A assertiva está falsa. Próxima assertiva. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Assertiva verdadeira. Organizações paramilitares, conforme vimos, são associações civis, porém, associações armadas, treinadas em armas, com estrutura semelhante àquela encontrada em regimes, em organizações militares oficiais. Portanto, nela se observa um sistema hierárquico e também uma rígida disciplina. A alternativa D de dado é o nosso gabarito. VFFV, questão número 4, gabarito letra D de dado. Questão de número 5. Pedro formulou o requerimento administrativo ao município Beta, solicitando a fruição de diversos direitos sociais contemplados na Constituição de 88, o que foi negado sob o argumento de que esses direitos pertencem à coletividade, impedindo assim que a sua fruição seja requerida por apenas uma pessoa. O município ainda acresceu que muitos direitos sociais estão previstos em normas constitucionais que não possuem eficácia plena, ou seja, dependem de regulamentação, dependendo de integração pela legislação infraconstitucional. À luz da sistemática constitucional, a decisão do município Beta está, alternativa A, totalmente certa, pois os direitos sociais não podem ser fruídos individualmente e dependem, em muitos casos, de integração do seu conteúdo pela lei. Bem, em se tratando de direitos sociais, já vimos que existem os direitos sociais individuais, bem como os direitos sociais coletivos. Portanto, não há impedimento para a fruição de direitos sociais por apenas uma pessoa, notadamente os direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição. Logo, a motivação do município não está totalmente certa. A alternativa A está eliminada. Alternativa B, parcialmente certa, pois os direitos sociais não podem ser fruídos individualmente, mas jamais dependem de integração do seu conteúdo pela lei. Ao contrário, né, pessoal? Os direitos sociais dependem, em muitos casos, de integração do seu conteúdo pela lei. Precisam ser regulamentados para produzirem todos os seus efeitos. Mas podem sim ser fruídos individualmente. A alternativa B está eliminada. Alternativa C, parcialmente certa, pois os direitos sociais podem ser fruídos individualmente, mas dependem em muitos casos de integração do seu conteúdo pela lei. Exatamente, a alternativa C está correta. Como já comentado, há os direitos sociais individuais que podem ser exercidos por uma só pessoa, aqueles previstos no artigo 7º. E muitos desses direitos sociais, para serem exercidos, dependem de lei regulamentadora. O Congresso precisa trabalhar para regulamentar esses direitos. Enquanto a lei regulamentadora não for editada, os efeitos não serão plenos, né? A alternativa C está correta, é o nosso gabarito. A alternativa D, parcialmente certa, pois os direitos sociais devem ser postulados pela sociedade, mas serão fruídos individualmente e não dependem de lei. Serão fruídos individualmente se se tratar de direitos sociais individuais ou coletivamente se se tratar de direitos sociais coletivos, aqueles previstos lá no artigo 8º. Muitos deles dependem sim de regulamentação para serem exercidos. A D está errada. A alternativa é totalmente errada, pois os direitos sociais podem ser fruídos individualmente e jamais dependem de integração do seu conteúdo pela lei. Não, parcialmente errada ou parcialmente correta está a afirmação do município. A alternativa é eliminada. Vejamos a questão de número 6. O gabarito da 5 é a letra C de casa.
Questão de número 6. Nos termos do artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, o meio ambiente. Meio ambiente não. Meio ambiente é direito de terceira geração. Direitos sociais são direitos de segunda geração. Vejamos a alternativa B. A educação, a saúde, o meio ambiente, não. Meio ambiente é terceira geração. Alternativa C. A e B estão eliminadas. Alternativa C. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte e lazer. Meio ambiente, não. Terceira geração. Direitos sociais são segunda geração. C. Eliminada. D. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte e lazer, segurança, previdência social e os direitos humanos. Direitos humanos são direitos reconhecidos na ordem internacional, via tratados ou convenções internacionais, os quais podem ser de primeira geração, de segunda geração ou terceira geração. Portanto, direitos humanos é conceito amplo. Os direitos sociais é espécie de direitos humanos, os quais são de segunda geração. A D está eliminada, sobra a E. A alternativa é educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade à infância e assistência aos desamparados. Eu chamei a atenção de vocês nas aulas teóricas para memorizar os direitos sociais previstos no artigo 6º. Inclusive, eu sugeri um mnemônico. Revisem os direitos sociais previstos no artigo 6º, tá? São bastante cobrados. Vejamos a próxima questão. O gabarito da 6 é a letra E de escola. Questão de número 7. Vamos corrigir isso aqui. Não é 6, é 7. Questão de número 7. O artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 prescreve, determina, estabelece a melhoria dos direitos sociais dos trabalhadores. Dessa forma, de acordo com o mencionado artigo, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vejamos as alternativas. Alternativa A: participação nos lucros ou resultados vinculada à remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Pessoal, a participação nos lucros ou nos resultados é desvinculada da remuneração. Lembrem-se de que a participação no lucro ou no resultado não sofre os descontos legais que são cobrados normalmente, que incidem normalmente na remuneração. Portanto, é desvinculada. A alternativa A está eliminada. A alternativa B: piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, além da remuneração do trabalho diurno superior à do noturno. Ao contrário, a alternativa B está eliminada. A remuneração do trabalho noturno é superior à do diurno. Referência aí ao adicional noturno. B está eliminada. A alternativa C: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Proibida a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A C está eliminada. A compensação de horários é uma faculdade. Não está proibida. E também não está proibida a redução da jornada se ajustada for em negociação coletiva. Então, a C está errada. Vejamos a alternativa D. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. A D está correta, conforme já discutimos em módulo teórico. A jornada de 6 horas é referência à jornada especial de trabalho, está lá no inciso 14 do artigo 7º da Constituição. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. A letra D é o nosso gabarito, questão número 7, letra D de dado. A alternativa é assistência gratuita em creches e pré-escolas aos filhos e dependentes desde seu nascimento até os 6 anos de idade. Errada, até os 5 anos de idade.
Questão 7, gabarito letra D de dado. Vejamos a 8ª questão. Assinale a alternativa que não indica direitos sociais dispostos no texto constitucional. Alternativa A, repouso semanal remunerado preferencialmente ao domingo. Este está sim previsto, né, pessoal? Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Está previsto, mas a banca quer aquele que não está previsto. Então, a A está eliminada. Esse tipo de questão gera um pouco de confusão. A A está eliminada. Vejamos a B. A banca quer a alternativa errada. Vejamos a B. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Sim, indenização contra despedida arbitrária é direito social previsto lá no artigo 6º. A B está eliminada. C. Irredutibilidade do salário, mesmo na existência de convenção ou acordo coletivo. Olha, de fato se assegura a irredutibilidade do salário, porém o salário poderá ser reduzido se houver negociação coletiva. Então, a C está errada. A banca quer errada, gabarito da 8, letra C de casa. D, licença paternidade, está na Constituição. Você acha isso no inciso 19. Inclusive, é exemplo de direito social individual que depende de regulamentação, sem a qual não será possível exercer esse direito. A alternativa é participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. A E contém direito social, sim, previsto no artigo 7º, participação no lucro ou nos resultados e participação na gestão da empresa, são direitos sociais previstos na Constituição. Questão 8, gabarito letra C de casa. Questão de número 9. Heraldo, adolescente de 15 anos, nascido em território brasileiro, tinha um sonho de seguir carreira política. Para planejar o seu futuro, procurou um amigo, advogado, e pediu algumas orientações iniciais. Foi-lhe informado que, para se candidatar a um cargo eletivo no Poder Legislativo, era preciso preencher uma série de requisitos, dentre os quais o de ser cidadão e não ser alcançado por uma causa de inelegibilidade. À luz da sistemática constitucional e da narrativa acima, ou seja, de acordo com a Constituição, considerando o enunciado da questão, Heraldo, alternativa A, já é cidadão por ter nacionalidade brasileira. Olha, do ponto de vista jurídico, o conceito de cidadania é entendido sob a perspectiva estrita. Portanto, a ordem jurídica adota para o conceito de cidadania o sentido estrito, que é o exercício dos direitos políticos. Logo, o simples fato de ser nacional não implica ser cidadão. Heraldo é nacional, mas não é cidadão. Somente a partir dos 16 anos poderá alistar-se como eleitor e, de posse do título de eleitor, será considerado cidadão pela legislação brasileira, melhor dizendo. Portanto, a alternativa A está eliminada. A alternativa B. Não poderá votar ou ser votado caso se torne inelegível. Se tornar inelegível, não poderá candidatar-se, mas nada impede que ele exerça a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Portanto, a B está errada, a B está eliminada. Letra C. Somente se tornará cidadão com o alistamento eleitoral. Correto, é o nosso gabarito. A questão de número 9, a alternativa C é o gabarito. Conforme eu já afirmei, a ordem jurídica brasileira adota o conceito de cidadania em sentido estrito. Letra C é o nosso gabarito. Letra D de dado. Caso se torne inelegível, terá sua cidadania afastada. Não, a alternativa D está errada, pois poderá exercer o direito de votar mesmo sendo inelegível. Então, a cidadania não será afastada. A alternativa é, caso se torne inelegível, terá a sua nacionalidade suspensa. Negativo, né, pessoal? Inelegibilidade não implica perda de nacionalidade. A alternativa E está eliminada. Questão 9, gabarito letra C de casa. Questão de número 10. À luz da Constituição Federal,
julgue o item que se segue acerca dos direitos e dos partidos políticos. Alternativa A. Considere-se que João tenha 18 anos de idade completos. Carlos seja analfabeto e Maria tenha 17 anos de idade. Dessa forma, é correto afirmar que o voto seja obrigatório para João, proibido para Carlos e facultativo para Maria. Veja, João tem 18 anos completos, certo? Carlos, analfabeto, Maria, 16 anos de idade. Dessa forma, é correto afirmar que o voto seja obrigatório para João, proibido para Carlos e facultativo para Maria. Olha, para João, o voto é obrigatório, já que tem 18 anos completos. Para Maria, é facultativo, pois o voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18. Para Carlos, é facultativo, pois é analfabeto, e este é o erro da alternativa A. O voto não é proibido para Carlos, o voto é facultativo para Carlos. A capacidade eleitoral ativa, isto é, o direito de votar, não está proibido para Carlos, tudo bem? A alternativa A está errada. A alternativa B. Durante o serviço militar obrigatório, os conscritos poderão se alistar como eleitores. Negativo, os conscritos não podem alistar-se como eleitores durante o período de serviço militar obrigatório. A alternativa C. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, por adoção, do presidente da República, do governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Inelegibilidade reflexa, pessoal, não se esqueçam, alcança os cônjuges ou parentes até o 2º grau, não é até o 3º grau. A inelegibilidade reflexa nós destrinchamos nos módulos teóricos, bem como nas rodadas. Não vou repetir aqui comentários acerca dessa inelegibilidade, tá bom? Lembrem-se, inelegibilidade reflexa é até o 2º grau, a C está errada. Alternativa D. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A D está correta, basta ler o início do artigo 14 da Constituição. A alternativa é: o militar alistável será elegível, se atendida for a condição de se contarem mais de 10 anos de serviço, devendo afastar-se da atividade. Olha, se o militar pode se alistar, então ele pode se eleger independentemente de seu tempo de serviço. Então, não precisa contar mais de 10 anos para se candidatar. A observação que se faz é a seguinte: se tiver menos de 10 anos, ele se afasta em definitivo. Se contar mais de 10 anos, ele é afastado temporariamente, ou seja, ele é agregado. Se for eleito, após a diplomação, entrará para a reserva, ficando aposentado. A alternativa é, a alternativa E está errada, questão de número 10, gabarito letra D de dado. Questão de número 11. Considere que Melissa é filha do irmão do pai do governador do Rio de Janeiro. Ela quer saber se há alguma regra de inelegibilidade caso se candidate como representante do povo carioca. Considerando as garantias políticas previstas no texto constitucional, Melissa é... Veja, vamos desenhar para facilitar a nossa compreensão. Então, nós temos aqui o governador do Rio de Janeiro. Ele tem um pai, certo? E o pai do governador tem um irmão, que é o tio do governador do Rio de Janeiro. E o irmão do pai, que é o tio do governador, tem uma filha chamada, corrigindo, o nome da filha é Melissa. Ou seja, Melissa é prima do governador, parente de 4º grau. Parente de 4º grau do governador do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Alternativa A. A Melissa é inelegível apenas no estado do Rio de Janeiro.
A alternativa A está errada, né, pessoal? A Melissa é elegível, ela pode ser eleita, pois é parente de quarto grau. E como já se sabe, a inelegibilidade reflexa alcança os parentes até o segundo grau. A alternativa B, inelegível, já que é prima do governador do estado, é elegível. A Melissa é elegível. A prima é parente de quarto grau. A alternativa C é elegível, desde que não haja óbices de outra natureza. Exatamente, a alternativa C é o gabarito da questão. Porque, veja, atendidas as condições de elegibilidade, as demais condições de elegibilidade, tais como nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima, aqueles lá do artigo 14, a Melissa, então, poderá sim candidatar-se na jurisdição de seu primo, já que ela é parente de quarto grau. O gabarito da letra C, ou melhor, o gabarito da questão de número 11 é a letra C de casa. Letra D, elegível, apenas se concorrer a um pleito para reeleição. Negativo, a Melissa, ela poderá candidatar-se pela primeira vez, tá? A alternativa é inelegível, pois é parente do governador. A Melissa é elegível, embora seja parente do governador. Isso se deve ao fato de que a inelegibilidade reflexa alcança os parentes até o segundo grau e a Melissa é prima, é parente de quarto grau. Questão de número 12. Vejamos a questão de número 12. O gabarito da 11 é a letra C de casa, a questão de número 12. Eu espero que você tenha ido bem aí nesse simulado. Vamos lá, questão de número 12. Os direitos políticos ativos e passivos contêm expressa regulamentação na Constituição sobre o tratamento que a lei maior dá ao tema. Analise as afirmativas a seguir. Vejamos as afirmativas. Primeira afirmativa, não podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Correta. Conscritos durante o período do serviço militar obrigatório não podem alistar-se. A segunda assertiva é condição de elegibilidade a idade mínima de 21 anos para vereador. Negativo, né, pessoal? Idade mínima para o cargo de vereador é 18 anos e não 21, como diz a assertiva. A segunda assertiva está errada. Terceira assertiva. Os inalistáveis são inelegíveis. Correto. Exatamente. A capacidade eleitoral ativa é pressuposto para a capacidade eleitoral passiva. A 3 está correta. A quarta. Os analfabetos são alistáveis, mas inelegíveis. Correto também. Os analfabetos são alistáveis, em que pese o voto para eles ser facultativo, não é obrigatório, são alistáveis sim, mas são inelegíveis, ou seja, não podem se candidatar. Então, estão corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. O gabarito é a letra C de casa, 1, 3 e 4. Vejamos a questão de número 13. Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano. Veio residir no Brasil aos 16 anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela nacionalidade brasileira. Então vamos com calma. O Caio nasceu na Itália. O Caio é filho de mãe brasileira. E o pai é italiano. Caio veio residir no Brasil aos 16 anos de idade. Então o Caio é brasileiro nato, né? Curiosamente, Caio também será italiano, terá dupla nacionalidade, já que a Itália adota o ius sanguinis. Será brasileiro nato e será italiano nato. Muito bem, a partir das informações dessa situação hipotética, assinale a opção correta. A alternativa A. Caio poderá ser extraditado se tiver praticado delito comum antes de sua opção pela nacionalidade brasileira. Pessoal, Caio é brasileiro nato, portanto, não poderá ser extraditado. Brasileiros natos jamais poderão ser extraditados, sem exceção. O inciso 5º, ou melhor, o inciso 51 do artigo 5º, determina que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. O Caio é nato, então não poderá ser extraditado. Alternativa B de bola. O
o fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição em qualquer hipótese. Exatamente, a alternativa B está correta. Caio não poderá ser extraditado, pois é brasileiro nato. Em qualquer hipótese, Caio não poderá ser extraditado, pois é brasileiro nato. É claro que se Caio perder a nacionalidade brasileira, ele poderá ser extraditado, mas aí já não será mais brasileiro, será estrangeiro, tudo bem? Enquanto brasileiro nato, jamais será extraditado. A letra C de casa, vejamos a C. Caio poderá vir a ser extraditado, não poderá ser extraditado, é brasileiro nato. D. Se Caio tiver praticado delito comum no exterior, antes de sua naturalização, não há o que se falar em naturalização, né? Ele é brasileiro nato. Alternativa é, a C está eliminada, a D está eliminada, alternativa é, se preenchidos os requisitos legais, Caio poderá exercer o cargo de deputado federal, mas não poderá exercer o cargo de presidente da Câmara dos Deputados em razão de sua nacionalidade ser adquirida. Ele poderá, sim, exercer o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Conforme você sabe, o cargo de presidente da Câmara, bem como o cargo de presidente do Senado, são privativos de brasileiros natos. Uma vez que Caio é nato, nada impede a sua candidatura, a sua ocupação nesses cargos. Tudo bem? Questão 13, gabarito, letra B de bola. Questão de número 14, penúltima questão do nosso terceiro simulado. Vamos lá. O boliviano João e a argentina Margarita são casados e residiram por alguns anos em território brasileiro. Durante esse período nasceu em território nacional Pablo, o filho deles. Olha, o Pablo é filho de pai boliviano e mãe argentina. Portanto, é filho de pais estrangeiros. Pablo nasceu em território brasileiro. Nessa situação hipotética, de acordo com a Constituição, Pablo será considerado brasileiro. Alternativa A, naturalizado, não podendo vir a ser ministro de Estado da Justiça. Olha, o Pablo é brasileiro nato. A banca não afirma que os pais estão a serviço de seu país. Então aplica a regra que é o ius soli. Nasceu em território brasileiro, ainda que os pais sejam estrangeiros, será brasileiro nato, a ata eliminada. Alternativa B. Pablo será considerado brasileiro nato e poderá vir a ser ministro de Estado de Defesa. Correto. Uma vez que Pablo é nato, então ele pode sim ocupar cargo privativo de brasileiro nato. A exemplo do cargo de ministro de Estado de Defesa, que é cargo privativo de brasileiro nato. Questão 14, gabarito, letra B de bola. Alternativa C. É nato, mas não poderá vir a ser presidente do Senado Federal. Se é nato, então pode ser presidente do Senado Federal. A alternativa D, naturalizado, não podendo vir a ser presidente da Câmara, negativo, ele é nato e pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Alternativa E, naturalizado, não, ele é nato. Questão 14, letra B de bola. Última questão. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos... Veja, a questão exige aqui do candidato conhecimentos acerca da Emenda Constitucional 97. A Emenda Constitucional 97 que alterou o artigo 17 da Constituição. Em módulo teórico, eu destrinchei essa emenda, então ela não vai ser problema para você. Vejamos a alternativa A. 1/3 das unidades da federação com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Exatamente, a alternativa A está correta, é o nosso gabarito. Vamos apontar os erros das demais alternativas. Alternativa B, 2/3 da unidade da federação. Não é 2/3, é 1/3, tá? 2/3 das unidades da federação com um mínimo de 1%, não, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 10, negativo, pelo menos 15 deputados federais. A alternativa B está eliminada. C, 2/3 das unidades da federação
é 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados. Não é 12, é 15 deputados. A alternativa D, 3/5, não, 1/3. 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos, e cada uma delas tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, não é 14. A alternativa é 2/3, não, é 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados, não é 13, é 15. Portanto, o gabarito da questão de número 15, letra A, de avião. Repito, eu já comentei a emenda constitucional 97, então eu não vou comentar aqui novamente, tá? Eu espero que você tenha ido bem nos simulados. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima correção.